ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. A paz e alegria, hoje é dia 19 de julho, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Santa Macrina. Santa Macrina, conhecida como a Jovem, né, porque levava o nome da sua avó paterna, também santa, Santa Macrina, a anciã. Ela nasceu na Cesareia da Capadócia, né, na Turquia, e era primogênita de 10 filhos, de São Basílio Maior e Santa Emélia. Então, os pais foram santos, a filha santa, e ela teve também alguns irmãos que foram canonizados pela igreja. Pertencia à aristocracia da Ásia Menor e era vamos dizer assim, cristãos dos primeiros tempos, da primeira hora, aceitaram, né? Uma família que aceitou ser cristã, se tornou cristã logo no início. Seus pais, né, sofreram perseguições por parte do imperador. A família foi mudando, né, de várias cidades para chegar até a Capadócia, né, fugindo dessas perseguições. Então, desde muito cedo, ela foi educada nas Sagradas Escrituras, no livro da sabedoria, os Salmos também eram as suas obras preferidas, né? Os Salmos são as orações da igreja, mas também não se descuidava do cuidado, né, da casa, dos trabalhos domésticos, da bordado, da costura. Então, era uma mulher, né, que se dedicava às coisas de Deus, mas também cuidava, né, cumpria, vamos dizer, o seu papel de mulher naquela época. Na adolescência, muito bonita, tinha muitos pretendentes, mas aos 12 anos o seu pai a prometeu em casamento. E o que acontece? O seu noivo morre e ela depois se recusa a aceitar outro compromisso. E com a morte do seu pai, a sua mãe vai se tornar viúva, né? Depois, né, com 10 filhos, e ela vai permanecer ao lado da mãe, ajudando na educação dos seus irmãos. Os seus irmãos aprendem com ela o temor a Deus, aprendem com ela o amor à oração e à palavra de Deus. Foi o pai e a mãe na fé, a guia e conselheira do seu irmão mais novo, Pedro, que, né, como disse, o pai tinha morrido logo no início, logo após o parto desse 10º filho. Então, o mais novinho, ela que foi tudo para ele, com a mãe e com os outros filhos para cuidar. A Macrina cuida desse Pedro com muito carinho. E vai exercer também uma grande influência na vida de seu irmão Basílio, né? São Basílio, mais conhecido, né? Um grande santo, um grande doutor da igreja. São Basílio vai deixar a vida mundana para abraçar o mosteiro, né, a fé monástica, torna-se bispo e depois de muito tempo ele volta a rever a irmã. Ordenou também o sacerdote, o irmão mais novo, Pedro, que já vivia, né, com a irmã e depois passou a viver também no mosteiro. Então a gente vai vendo, né, como a influência dessa jovem mulher na vida da sua família, na vida dos seus irmãos. Um se torna bispo, santo, o outro se torna padre, sacerdote. Então, a gente vai ver que a sua fé era uma fé encarnada, era uma fé vivida, era uma fé testemunhada. Quando todos os seus irmãos já tinham partido, se tornaram autossuficientes, ela convence a mãe e as duas vão se retirar para a solidão de uma propriedade da família, às margens do rio Íris, e ali fundam um mosteiro e vão viver apenas no amor a Deus, na caridade, com algumas criadas e algumas companheiras. Então sai da sua vida de luxo e se torna uma pessoa totalmente dedicada aos pobres. Uma organização familiar, né, vamos dizer assim, esses mosteiros. E nesse mosteiro ela se dedicava à meditação, à oração, ao auxílio dos pobres. Era um lugar onde aquelas mulheres, né, as virgens que queriam se consagrar a Deus, podiam encontrar refúgio. E uma coisa muito interessante,
No seu mosteiro, as mulheres eram alfabetizadas. Gente, eu estou falando do início da igreja, eu estou falando do século III, início do século IV, onde a Macrina já conseguia ver a necessidade, né, das mulheres serem alfabetizadas. Então, os grandes amigos também do seu irmão, São Gregório Nazianzeno, Santo Eustáquio de Sebaste, todos eles eram ligados a essa comunidade, estavam sempre visitando, ajudando na sua oração. A Santa Macrina tem um papel fundamental na espiritualidade católica desse século IV, pelo fato de que no seu entorno, né, viviam grandes homens e mulheres da nossa igreja, teólogos, santos, testemunhas, defensores da fé e da ortodoxia. Por ocasião da morte da sua mãe, em 373, ela vai se tornar superiora daquele convento, depois reparte entre os pobres toda a herança que recebeu da sua mãe e vai viver do trabalho de suas mãos. E em 379, quando o seu irmão, né, vai visitar a irmã, São Gregório, né, o bispo de Nissa, vai visitar sua irmã, vai encontrá-la nos últimos momentos da sua vida. Então é ele que vai dar à sua irmã Macrina o viático. E ele viu a alegria com que sua irmã suportava toda a dor, todo o sofrimento e se preparando para a morte. E aí ele vai fazer a oração que chega até nós. Bonita, vale a pena a gente escutar. Senhor, tu nos livraste do medo da morte. Tu fizeste do ocaso de nossa vida a aurora da verdadeira vida. Tu permitistes aos nossos corpos repousar por um pouco de tempo durante o sono para despertá-lo ao som da trombeta. Tu permitiste que se deposite na terra o pó com o qual tuas mãos nos forjaram. Retomas o que nos destes, transformando em imortalidade e beleza aquilo que em nós é mortal e disforme. Deus eterno, põe ao nosso lado um anjo de luz que me conduza pela mão ao lugar da restauração, onde jorra água refrescante nos seios dos santos padres. Se caí por causa da debilidade da minha natureza, por palavras, ações, pensamentos, concede-me perdão, a fim de que volte a subir e, uma vez despojado do meu corpo, possa encontrar-me diante de ti, sem manchas, sem rugas, e na face e na minha alma. Mas que minha alma seja recebida entre teus escolhidos, irrepreensível, imaculada, como incenso em tua presença. Então, que essa oração na morte, na hora da morte de Santa Macrina, seja esse o nosso consolo, esse nosso corpo, barro que veio do pó, vai retornar ao pó, para que, sem manchas, pelo perdão de Deus, cheguemos um dia à glória da eternidade. Santa Macrina morreu tão pobre que não tinha com que ser enterrada. Entre os seus vestidos não se encontrou nada que não estivesse rasgado e velho, já se desvaindo pelo uso. Aí o São Gregório, né, seu irmão, doou a sua túnica para que ela fosse enterrada. Então é esse testemunho dessa mulher que chega para nós hoje. É um grande testemunho de uma mulher à frente dos seus tempos, mas verdadeiramente, totalmente entregue a Jesus. Santa Macrina nos ensine esse despojamento total, esse amor infinito. Rogai por nós, Santa Macrina. O Santo